Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje estou aqui com meu colega, um fisioterapeuta muito querido e competente, Everton Gabriel, muito Beleza. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui hoje para falar sobre lesão no tendão calcâneo, mais conhecido como tendão de Aquiles. Então, o Dr. Everton vai nos explicar várias coisas, a gente vai aprender aqui com ele. Primeiro, explica para a gente o que é esse tendão de Aquiles, qual que é a função dele ali no tornozelo, no pé, enfim. O tendão, basicamente, ele é uma estrutura que fica entre o músculo e o osso. Então, o músculo contrai e o objetivo do tendão é pegar essa energia que o músculo fez e transferir para o osso. E isso gera um movimento. Já pensando no tendão de calcâneo, ou popularmente tendão de Aquiles, ele está entre a panturrilha e o músculo calcâneo. Aí, quando faz a contração da panturrilha, o calcâneo faz a flexão plantar, ou o movimento do pé para baixo ali, pé de bailarina. Certo. Mas aonde que ele é mais solicitado, assim, pensando nos nossos movimentos, onde ele é mais solicitado? Basicamente, tendão de calcâneo, em geral, ele faz parte de um dos músculos que chamamos de complexo propulsor. Então, ele vai fazer diversas atividades, desde a caminhada, a corrida, o salto. Então, ele é bem pedido nesses exercícios porque ele tem uma potência muito boa. Então, por isso que ele também, ao mesmo tempo, ocasiona bastante lesão pelo esforço que se exige dele. Perfeito. E onde que aparece, em que situações que causam a lesão desse tendão de Aquiles? Basicamente tem várias, mas principalmente pensando já nas nossas condutas do dia a dia, os corredores têm bastante, porque desde uma questão mecânica aqui envolvida, então pacientes que levam esse pé muito à frente do centro da recepção à carga, tem um maior contato ali do calcâneo com a região, então pode gerar. Pacientes que têm muita pronação do pé pode também ter essa sobrecarga, porque o tendão acaba sendo mais estirado nessa situação. Mas quando fosse falar de principalmente pacientes que aumentam a intensidade. A primeira causa que tem quando pensamos em algum atleta esportivo, seja ele profissional ou amador, quando você começa a fazer a anamnese dele, perguntar um pouco sobre como ele está fazendo essa correção, essa melhora de potência, de performance, ele aumentou muito forte esse volume ou essa intensidade. Do treinamento. Do treinamento. E muitas vezes essa intensidade sendo muito aumentada, o tendão não tem uma boa capacidade para conseguir responder naquele momento. Isso faz com que gere muitas sobrecargas e pode gerar tendinopatia, que já foi considerado ou tendinite ou tendinose, mas hoje utiliza esse termo tendinopatia para englobar os dois. Mais amplo, né? E quais as características dessas tendinites, tendinoses, né? O que acontece lá dentro do tecido? Basicamente, antigamente acreditava-se em tendinite porque todo mundo pensava que era um processo mais inflamatório, que tem todos aqueles sinais fisiológicos, que é a dor, o calor, um pouco do edema também. Mas já se mostra que pode ter os dois. Então, quando a gente pensamos em uma tendinopatia, existem 3 fases super importantes, que é a fase reativa, que aí pensamos uma fase mais inflamatória. Aí a fisioterapia com diversas condutas podemos utilizar-se mais de uma questão mais analgésica, anti-inflamatória. É claro, mantendo sempre o padrão dos exercícios, porque vai ser o chave ouro para essa reabilitação. Quando pensamos na fase mais degenerativa, é aquela lesão mais crônica, que pode se agudizar dependendo do estímulo que você pôr do treino, mas é uma fase mais crônica, então são recursos que precisamos fazer o remodelamento desse tecido. Então, geralmente, os pacientes têm aquela dor mais baixa, mais presente. Então, sempre vai estar ali correndo. Eu sinto que eu consigo correr, mas tem alguma coisa ali. Então, essa já é uma tendinopatia mais crônica, talvez uma degenerativa. Muito legal você falar em remodelação desse tecido, porque na minha mente é como se esse tecido fosse rígido demais para remodelar. Eu que sou leiga, né, em fisioterapia, enfim. Então, ele tem essa capacidade, quer dizer, através da conduta de vocês. Perfeito. Alguns estudos mais micro, assim, eles mostram realmente o que acontece no tendão. Quando pensamos numa tendinopatia, o principal colágeno que está ali no tendão saudável é o colágeno tipo 1. Mas quando pensamos já numa fase de tendinopatia, o corpo consegue ali se readaptar, então fazer com que esse tecido seja um novo tecido. Então ele joga o colágeno tipo 3, que é um colágeno bom, só que ele não é o principal. Então ele pode sofrer algumas alterações dependendo do estímulo que você colocar. Para depois, junto com o treinamento progressivo, carga progressiva, esse tendão vai se adaptar para o colágeno tipo 3 ir saindo e o colágeno tipo 1 ir começando a preencher.
Quando a gente pensamos no tendão saudável, a principal diferença que tem de um saudável e um não saudável é o desalinhamento desse colágeno. Então, mesmo sendo tipo 3, ainda ocorre também o desalinhamento. Então, ele recebe essa energia transmitida pelo músculo, só que mesmo com esse desalinhamento, ele não consegue transmitir muito bem. Então, pode ser que ele sofra essa sobrecarga. E também tem algumas neoinervações, neovascularizações que acabam aumentando a chance de inflamar. Então, o principal objetivo do físio é entender como essa capacidade desse tendão está e tentar, aos poucos, com a carga progressiva, ir melhorando esse tecido. Perfeito. E uma vez com tendinopatia, com dores e que você já tem o diagnóstico, né, da patologia, como tratar? Primeiro, sempre bom, eu acho que em todos os pacientes, aí vai depender muito da sua característica, se for um idoso geriatra, se for um atleta, ter um médico esportista ali, um médico do esporte para auxiliar, seja principalmente pensando em coisas mais naturais. Então, uma boa noite de sono, alimentação, aí pode até entrar no seu trabalho também de Sim, nutrição. é uma alimentação que seja assim bastante adequada em proteínas, né, para poder Perfeito. fabricar o próprio Sim, colágeno, sim. né? Porque primeiro temos que ter um mínimo, então esse paciente tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que conseguir ter uma boa qualidade de vida também, porque todos esses fatores podem prejudicar na reabilitação. Aí, a partir disso, entender qual estágio esse tendinopatia está. Então, se ele estiver na fase mais inflamatória, o físio terá que fazer medidas que ajudem esse paciente a diminuir a dor. Então, laser, exercício talvez no primeiro momento isométrico, existe alguns recursos, seja ele bandagem mais rígida ali para tentar diminuir, como qualquer outro recurso. A crioterapia também é muito bem-vinda. Quando a gente já está numa fase mais crônica ou uma fase de não reparo, a gente já pode pensar em estímulos um pouco mais, não fortes, mas que podem aumentar a chance desse colágeno melhorar. Perfeito. Então, como você disse, através da sobrecarga e Uhum. do trabalho de fisioterapia, esse colágeno ele é modulável, É né? modulável. Ele é É modulável. claro que a carga ela é principal, é hoje a chave ouro para esse tendão ir se remodelando da forma boa, mas tentar também tirar o estímulo que gera essa inflamação. E muitas vezes a mecânica é o fator principal também. Então o físio vai ter que tentar entender através da história, a coleta de história, o que esse paciente faz, então o que ele trabalha, qual é a ocupação dele, qual é o esporte que ele realiza, e através disso fazer uma boa avaliação e entender qual é o contexto. Se ele for corredor, pode estar muito direcionado a isso. Se ele for um jogador de futebol, se ele for qualquer outro esporte, tentar entender o que esse paciente faz e, através disso, tentar melhorar da melhor forma possível. Então, o paciente como um todo, Sim. basicamente. Então, vou fazer uma pergunta assim, como eu venho desse universo da corrida, o que acontece no corredor para que ele tenha maior chance de ter esses problemas no tendão de Aquiles? Em níveis, assim, eu estou querendo saber no nível biomecânico, a passada, né? O Uhum. que ele faz de errado na passada, na Uhum. biomecânica da corrida, para lesionar o tendão de Aquiles? Existem algumas coisas mais recorrentes, assim. Claro que cada paciente vai ter do jeito que aprendeu a correr, tudo, mas pensando nas coisas mais recorrentes, aquele a cadência muito baixa, geralmente faz com que o paciente ou corredor tenha uma oscilação maior vertical. Então, aquela corrida muito saltada exige muito do tendão de calcâneo. Então, é uma das intensidades que podem gerar essa sobrecarga. Uma resposta à carga é quando o pé chega no chão. Quando o pé está muito longe do corpo, também é uma forma de aumentar mais essa carga em cima da região. E principalmente também, como tudo, dependendo de como esse paciente, esse pé recebe a carga. Tem Então, alguma coisa a ver com peso? com certeza, pensando agora em fatores de riscos, Sim. a obesidade, não falo nem obesidade, até o sobrepeso é um fator de risco, como também tabagista, diabetes, todos esses fatores podem aumentar as chances de ter tendinopatia. Então, diminuir esses fatores, ainda mais os modificáveis, ajuda que esse paciente acaba tendo uma prevenção maior com a tendinopatia. Entendi. E aí a gente chegou nesse ponto importante, né? Que você tem uma dor no calcâneo, né? Procura um médico do esporte ou ortopedista, enfim. E aí ele provavelmente vai fazer o diagnóstico, vai encaminhar para o fisioterapeuta. Quanto tempo ele fica lá na fisioterapia para recuperar o Aquiles? Boa pergunta. Hoje os artigos científicos eles dão um tempo, é claro que é muito individual de cada paciente,
Mas, em geral, sempre pensamos em 12 semanas, que é o tempo ali de uma É fase... bastante tempo. É bastante 12 tempo, 12 semanas. semanas. Não dizemos que 12 semanas é o tempo que esse paciente vai ter dor, mas é o tempo que o tendão precisa para se remodelar. Então, muitas vezes em 1, 2, 3 semanas, principalmente se o paciente, não é o principal objetivo, mas se o paciente parar a atividade que ocasiona aquela inflamação, pode ser que ele não sinta dor. Então, a um ponto de vista mais clínico ou um ponto de vista mais funcional, é bom. O paciente não tem dor. Só que ele não está 100% esse tendão. Então, essas 12 semanas seria basicamente para esse tendão estar bem. Só que aí tem a individualidade. Pacientes que são diabéticos podem aumentar, então já pensamos aí em umas 14 a 15 semanas. Pacientes mais obesos também, podemos aumentar de 2 a 3 semanas. Pacientes que fazem a físio, fazem musculação, mas não tem um bom tempo de descanso, que é o importante. Hoje já tem literatura mostrando que você dá uma carga no tendão, tem que esperar pelo menos 36 horas para você dar o próximo estímulo. E às vezes o paciente ele precisa dar esse estímulo porque tem uma competição a longo prazo, tem algum campeonato ali que ele precisa. Então tudo isso faz com que na somatória aumente um pouco mais as semanas. Aí tem outra pergunta também, porque isso para o cronograma, né, para o ciclo de treinamento de um corredor é muito importante. Uma pessoa lesiona no treino, sei lá, para uma maratona, vai lesionar o calcânio, o tendão, né, do calcânio, vai ficar 3 meses no estaleiro lá, né, na físio, e aí vai ter que provavelmente adaptar o treinamento, né? Assim, em nenhum momento, nenhuma hipótese, vamos pensar em tirar esse paciente ou esse atleta da sua competição ou da sua prática. Mas pedimos muitas vezes para ele diminuir a demanda ou o volume ou a intensidade. E às vezes tem que substituir até por outra atividade, né? Tem que substituir. Dependendo da fase. Bicicleta, não perfeito. sei se corrida na água, né? Já vi isso também. Pode ser um... Por causa do, né? Pelo estímulo cardiovascular. Perfeito. Não podemos deixar esse paciente sedentário, porque o sedentarismo também é um fator de risco. Então, realmente é importante ter esse objetivo de, em nenhum momento, tirar esse paciente de todas as tarefas. Sim. Mas, realmente, às vezes, tem que tirar da tarefa específica. Mas, pelo menos, no primeiro momento, tentar tirar 30%, 50%, e, através disso, tentando entender esse contexto. Na físio, às vezes, temos que conversar muito com esse paciente, então a educação em dor vai ser muito importante, porque o tendão ele é um tecido que a gente não consegue tirar carga em cima dele, ele vai ter. Principalmente o tendão de calcânio, porque, como eu disse no início, ele é responsável pela caminhada, pela corrida, subida e descida de escadas. Então, ele não vai ficar zerado de dor. Então, pode ser que ele faça fisioterapia e ele sinta dor depois no próximo dia. Isso não significa que foi ruim a fisioterapia. Só significa que o tendão acabou aumentando a carga nele e ele sentiu. Por isso que hoje utilizamos muito da escala analógica de dor, ou a escala de esforço, alguma coisa específica. Tipo a escala de Borg, assim, uma coisa parecida, adaptada para mas aí pensando um pouco de dor também, é claro que o esforço também é uma coisa importante, principalmente pensando que o paciente faz a rotina dele. Só que imagina que esse paciente chega na físio com uma dor 2, 3, até 4. E amanhã ele fez os estímulos todos, amanhã ele tem uma dor 5 ou 6. Isso é bom pensando no ponto de vista da reabilitação. Porque o tendão ele precisa entender que ele sofreu uma sobrecarga e ele precisa se readaptar. O que não pode é que essa dor aumente muito. Então, se essa dor aumenta, sei lá, para 8, 9, significa que essa carga foi demais para esse tendão. E até um fator de progressão. Coloquei essa carga aqui, esse paciente deu uma piorada. Então, vamos segurar um pouquinho mais. Então, o físio tem que estar sempre ali fazendo uma avaliação, uma reavaliação toda a sessão e entender como esse paciente está. As 12 semanas, ela tem ali um protocolo ali um pouquinho, pensando principalmente nas 2, 3 primeiras semanas, é um protocolo mais pensando em questões mais analgésicas e anti-inflamatórias. E nos demais protocolos, pensando já numa questão de carga, até chegar ali entre 9 a 12 semanas, que é a retorno ao esporte. Então, esse paciente ele vai retornar e o físio, junto com o personal trainer, o técnico ali, ele vai conseguir trabalhar em conjunto para a melhora e o retorno seguro e gradual desse atleta. Perfeito. E agora, falando um pouquinho, a gente está quase caminhando para o final desse episódio, é muito rápido, né? Então, falando um pouquinho assim, como é que as pessoas, principalmente os corredores, que eu acho que estão muito propensos a esse tipo de lesão, como prevenir esse tipo de lesão? Acho que o principal é ter um físio para se chamar de seu. Sim, eu acho legal. É muito bom. Eu acho muito legal, mas principalmente também com o professor ali. Primeiro,
A literatura ainda não é muito bem definida. Antigamente a gente acreditava em aumento de 10% por semana, 10% por mês. Hoje em dia está numa conversa aí, talvez de a cada 15 dias manter o estímulo e depois aumentar. Então, o principal fator é diminuir esse aumento abrupto de carga, volume e Quer dizer, intensidade. fazer uma evolução mais lenta da carga de treinamento. Então, pensando em corredor, principalmente ter uma boa assessoria, um bom professor ali que consiga entender onde você quer chegar, o tempo que você tem, para que esse processo não seja um processo muito abrupto e faça que esse tendão sofra. Segundo, eu acho interessante sempre fazer uma mecânica ali, um trabalho de mecânica, então fazer uma avaliação biomecânica da corrida. Claro que todo mundo corre, mas muitas vezes tem pessoas que acabam tendo dor na corrida por algum fator mecânico. Então o fisioterapeuta consegue ali dentro de tudo isso entender como está essa mecânica, tentar corrigir junto com o próprio professor também. Trabalho de musculação, isso aí precisa, então pensando principalmente na equalização da carga, então saber que você precisa atingir ali de 12, 15, até 18 séries por cada grupo muscular na semana, então precisa de todo esse trabalho preventivo, e é claro que a prevenção ela é um trabalho importante, mas pode acontecer de ter uma tendinopatia. O que não podemos deixar é que fique crônico. Então sentiu que, hoje eu corri, aumentei um pouco essa carga, entender o corpo, realmente sentir um pouco essa dorzinha ali, fazer medidas que diminuam essa dor e tentar entender onde pecamos ali. Acho que aumentei muito essa carga. E às vezes dá um passo para trás, passo né? para trás. Então, sentir o corpo ali é muito importante. Eu sei que a musculação gera dor, é uma dor totalmente diferente, mas a dor, em modo geral, não é tão legal de sentir dor durante o treino. Então, se tirar um pouco essa Porque a dor muscular e dor articular são diferentes, né? Dor muscular, em geral, passou de 1 a 2 dias ali, 24 a 48 horas, ela sai. A tendinopatia, se você todo treino sente dor, Sim, aí já não é bom. Não é E isso bom. é importante as pessoas entenderem, né? Não é bom. Porque, enfim, é bom para você identificar, né? Qual é a urgência de cada dor, né? Sim, e sim. qual a importância dela. Perfeito. Dor muscular faz parte do treino, Faz parte, né? é claro que Agora, a dor, né, das estruturas mais rígidas é outra história. outro Aí a gente tem que tomar um fator. pouquinho de cuidado, Perfeito. né? Aí esse trabalho em conjunto ali, se tiver um médico especialista em esporte, um físio, personal, nutrição, psicologia, seria o melhor cenário Não, possível. aí é que tá, né? Esse é o Dream Team, né? Muito bem. E, bom, então nós estamos chegando ao fim desse episódio. Muito obrigada, Everton, pela sua colaboração. Muito obrigada à Clínica Move, né, por apoiar o projeto, por todos vocês que nos assistem nas diferentes plataformas. E até o próximo episódio.